Mais uma vez, bom dia, irmãos, pessoas que fazem parte do culto desta manhã, através do Facebook de nossa igreja, o nosso também bom dia e a nossa oração, para que todos nós, como já estamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, como já estamos motivados pela alegria da nossa salvação, continuemos exaltando o nome de Deus, agora na proclamação da sua palavra. Como já destacou o irmão Arisson, hoje é um dia especial para esta igreja, 22 anos de organização, e nós orávamos lá no gabinete, agradecendo a Deus por bênçãos sem medida que todos nós recebemos, a aprovação de Deus, apesar de nossas dificuldades, lutas. Deus muito nos tem abençoado ao longo desses 22 anos. Então esse é o motivo da nossa alegria maior nesse momento, da nossa salvação, e por fazer parte do corpo dessa igreja de remidos por Cristo Jesus. Vamos então estar abrindo as nossas Bíblias. Você que está em casa, tome também a sua Bíblia, acompanhe. Nós vamos estar tendo por base o livro, o capítulo 2 de Apocalipse, os 7 primeiros versículos. Apocalipse 2, de 1 a 7. Senhor Deus, nós estamos com a Tua palavra diante de nós, perfeitamente conscientes de que ela tem uma grande revelação do Senhor para nós, mas precisamos que o Teu Espírito nos ilumine, para podermos ver, sentir a Tua voz a nos falar através dessa palavra. Abra o nosso coração para isso, Senhor. Este que fala contigo em oração, por misericórdia, abençoa-me para que eu possa concluir a missão que Tu me destes, de passar essa palavra que recebi ao coração do Teu povo, desta igreja, Senhor, que estamos caminhando, peregrinando por este mundo, rumo à eternidade que nós cremos que Jesus nos tem garantido. Que o Senhor nos abençoe, é nossa oração deste momento, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, irmãos, peço a vocês que continuem com suas Bíblias abertas nesse texto. Todos os pontos da proclamação dessa palavra estarão fundamentados nos seus versículos. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Há uma só voz, irmãos, o versículo número 7, sem se preocupar se a sua versão não é idêntica ao irmão ao lado. Leiamos com alegria o verso 7. Amém. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente ou que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por favor, assentem-se, irmãos.
propusemos como tema para esses cultos comemorativos ao nosso 22º aniversário, falar sobre a igreja. E falar sobre a igreja é falar sobre a igreja militante. Acho de extrema importância nós entendermos primeiramente, interpretarmos ou traduzirmos o sentido do tema de uma mensagem. Militante, o que é militar? Além de ser os servidores do exército, militar significa cumpridor de uma missão. Militantes são aqueles que têm um objetivo e trabalham para chegar a eles. Todos nós temos nossos objetivos e para que os alcancemos, nós precisamos militar para alcançar a eles. Amém, meus irmãos? A igreja militante, quem é a igreja militante? São todos os chamados por Jesus, que aceitaram ao seu chamado, que se colocaram diante dele em arrependimento, e assim foram justificados dos seus pecados, e passaram então a compor o corpo de Cristo neste mundo, que é a sua igreja conquistada pelo seu sangue. Então, esses que aceitaram o chamado de Jesus e foram justificados pela sua fé, pelo seu arrependimento, foram também dotados de capacitações espirituais para que cada um pudesse cumprir os propósitos que o Senhor da igreja tem para cada um dos seus filhos que compõem a sua igreja. Isso é militar pelo reino de Deus. A igreja militante é aquela que trabalha pelo reino de Deus aqui na terra. E nós estamos então, irmãos queridos, nesse tempo de militância espiritual. A igreja militante, ela tem por objetivo ser incluída na igreja triunfante, a qual logo mais nós estaremos falando sobre a igreja triunfante. Então esse é o sentido do texto, ou seja, do tema da nossa mensagem desta manhã, a igreja militante. Usamos o texto em que Deus se revelou a Jesus Cristo, esse para o vidente João, usando as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas, irmãos, que eram as igrejas existentes no tempo de João, é uma representação, é um tipo de todas as demais igrejas que haveriam de surgir pelo mundo na militância pelo reino de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? João era morador dessa cidade de Éfeso, quando ele foi arrebatado, quando ele foi confinado na ilha de Pátimos e de lá arrebatado para receber todas as revelações. O livro do Apocalipse, os irmãos sabem, significa revelação de Deus. E ele então recebeu essa instrução de Deus sobre as igrejas. Entendemos, irmãos, que toda a orientação, as observações, que as cartas às 7 igrejas, elas se aplicam à igreja do presente e do futuro, porque somos nesse mundo igreja militante. Não somos igreja participante, somos igreja militantes no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, queridos irmãos, Éfeso, que era supostamente a morada de João, ela era naquele tempo a capital de uma província romana. E ela situa-se possivelmente na área hoje da Turquia. Ela tinha como centro principal de religiões
o templo da deusa Artemis, ou Diana, e foi lá que militou a igreja de Éfeso. Ela, entendo, como um dos exemplos mais elucidativos de uma igreja militante, porque mesmo atuando numa área tão comprometida espiritualmente dizendo, ela militou, e ela tem sinais de aprovação de Deus. Meus irmãos, a igreja militante, ela caminha para a igreja triunfante. Então vamos, como cantamos aí esses maravilhosos hinos, marchar sim, rumo à grande e universal igreja conquistada por Jesus, que é a igreja triunfante. De vitória em vitória nós vamos chegar lá, a nossa perseverança. Então eu quero nessa manhã comemorativa, irmãos, destacar aqui à luz desse texto de Apocalipse 7, Apocalipse no seu capítulo 2, de 1 a 7, vamos dizer, os fundamentos divinos para uma igreja militante, para que ela sobreviva e que ela continue a marchar, e que ela possa então atingir os objetivos para se chegar à igreja triunfante. Não é a uma igreja triunfante, é a igreja triunfante, a única. Todos os crentes de todos os tempos serão ali ajuntados por Jesus e então elevados para os altos, como diz a palavra, aonde estarão para sempre com o Senhor. O primeiro fundamento que nós destacamos aí no capítulo 2, de 1 a 7, de uma igreja triunfante, irmãos, ou seja, uma igreja militante rumo ao triunfo espiritual, está no versículo número 1. Atentem os irmãos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é que anda no meio de nós como luz, irmãos? Que luz reflete em nós para sermos luz no mundo? Não é o nosso Deus? E quem é, irmãos, que a carta de Deus foi primeiramente dirigida lá na igreja militante de Éfeso? Foi exatamente ao anjo da igreja, ou seja, aquele que tinha a missão naquele tempo de ser o porta-voz de Deus para os seus filhos em Cristo Jesus. Faz sentido, irmãos? Então, o primeiro fundamento de uma igreja militante, irmãos, é que ela procure para si um pastor que lhe seja porta-voz de Deus. Não é um pastor para contar história, para falar de si mesmo. É um pastor que receba a carta de Deus, a interprete e a esclareça devidamente às ovelhas de Jesus, para que elas se alimentem com o adequado alimento que vem do céu para elas. O maná único da igreja de Jesus é a palavra de Deus. Que o pastor, que os irmãos tenham a responsabilidade de preservar, de escolher, de chamar, seja um legítimo porta-voz de Deus para a igreja. Essa é uma igreja que milita com sucesso, irmãos. Portanto, irmãos queridos, orem por isso. Assumam a responsabilidade de ter um pastor que seja o porta-voz de Deus para vocês, que receba de Deus e passe para vocês. Todos nós sabemos que isto é fundamental. Tanto é que Deus usou os profetas, principalmente o profeta Jeremias, lá em 3,15, Jeremias,
quando Jeremias anunciava ali aquele povo dizendo: eu vos darei pastores segundo o coração de Deus, que vos ensine com conhecimento e com inteligência. Então essa é a missão do porta-voz de Deus para a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Monte Moriá, que ela tenha sempre essa visão de ter um pastor que seja o porta-voz de Deus para vocês sempre. Não estou aqui, irmãos, de forma nenhuma me referindo a mim pessoalmente. Hoje eu estou aqui, né? Daqui a pouco não estarei mais, mas os irmãos têm essa missão. Hoje eu me sinto um porta-voz de Deus para os irmãos, tenho toda a segurança, porque o que eu falo para vocês, eu busco de Deus e não de mim. Segundo fundamento de uma igreja militante que nós tiramos no texto, irmãos, os versículos 2 e 3, dizendo Deus. Como é que começa o versículo 2, irmãos? Conheço as tuas obras. Quem é que conhece as obras da igreja no mais íntimo do seu ser? Somente Deus. Então aqui é uma palavra de Deus. Igreja, eu conheço as tuas obras. Então o fundamento de uma igreja triunfante, irmãos, é que ela tenha plena consciência da onisciência de Deus, do Deus que ela conhece, do Deus que ela serve, do Deus que a salvou em Cristo Jesus. Os irmãos sabem o que é ter consciência. É saber que nada escapa aos poderosos olhos e entendimento do Deus que nós lidamos, do Deus que nós conhecemos, irmãos. Grande responsabilidade, irmãos, de cada um de nós sabermos, ter consciência de que Deus conhece perfeitamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus conhece a motivação de cada um de nós que aqui estamos. Qual é a motivação que eu estou aqui? É para pregar ou para, no meu caso hoje aqui, participando com os irmãos dessa adoração através da pregação? É para receber com o coração aberto a palavra? Ou estou aqui por obrigação? Tudo isso Deus sabe, irmãos. E a igreja militante, irmãos, ela tem essa consciência. Ela precisa ter essa consciência. Deus dizendo aqui: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que vocês não podem suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Deus fala aqui, meus irmãos, que as obras de Éfeso, que eram conhecidas deles, tratava-se exatamente que tudo que aquela igreja fazia, o seu trabalho, o seu labor, era conhecido de Deus. Muitas vezes o pastor tem que consolar um irmão que se acha meio sozinho, numa tarefa muito extensa, que não está encontrando às vezes nenhum total apoio do próprio pastor. E a palavra do pastor não tem outra a não ser: irmão, Deus conhece o teu trabalho, e as obras para o reino de Deus não são em vão. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Então isso traz força, consolação, de superarmos às vezes a solidão de estar trabalhando arduamente numa missão que é um labor para a igreja militante. Então Deus conhece o seu labor. Não é isso que está escrito no texto, irmãos?
tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Deus sabe qual o teor da nossa perseverança, irmãos. Até que ponto nós somos perseverantes. Deus conhece cada um de nós. Assim diz o texto. E o que mais que Deus conhece aqui no texto, irmãos? O verso 2. A sua intolerância com homens maus e falsos. Não quer dizer desamor e nem desprezo, mas intolerância. A igreja não pode tolerar homens de caráter mau e falso. Ela precisa declarar-lhe que isto está errado no reino de Deus, que isto é um pecado e que isto não serve para um servidor do reino de Deus. Que isso não faz parte de uma igreja militante. E de quem é essa responsabilidade, irmãos? Essa função, essa missão é da igreja militante. Por isso Deus deu a cada um de nós um dom espiritual, uma das virtudes espirituais, que é o discernimento espiritual. A igreja precisa orar e orar, para que os homens maus e falsos sejam revelados aos seus olhos espirituais. Faz sentido, amém, meus irmãos? É com vocês. Hoje eu sou o homem que estou à frente, da parte de Deus, à frente de vocês. Mas daqui a pouco estarei aí junto com vocês, ou em outro lugar da minha vida. E terei essa responsabilidade de discernir homens maus e falsos. Os lobos, como diz Jesus, fantasiados de quê, meus irmãos? De cordeiros. Isso sempre existiu, irmãos. Sempre existirá. E nesse tempo de forma muito acentuada. Nós temos aí uma verdadeira alcateia de lobos fantasiados de cordeiros. Com voz suave e leve. Com doutrina atrativa. Com doutrina promissora daquilo que Deus não prometeu. E eles andam prometendo por si mesmos. E nós gostamos de promessas, tá, irmãos? O ser humano é ávido por promessas, principalmente as vantajosas para nós, ou supostamente vantajosas. Então a igreja militante tem que ter esse discernimento. O que mais que Deus conhece, irmãos? Olha para o texto. Além dessa detectação de homens maus, a sua capacidade de perseverar. Diante de quê, meus irmãos? Das provações. Diz o versículo número 3, é isso mesmo? E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Quantos dos irmãos acreditam que já tem sido provado no reino de Deus? Levanta uma das suas mãos. Todos nós. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Não é loucura o que eu estou dizendo. Quando nós estamos sendo provados, é porque Deus continua com propósito para a nossa vida. Faz sentido, irmãos? Ele quer nos preparar melhor para grandes obras. E não há ouro refinado sem que antes passe pelo fogo. Não há aço perfeito sem que antes ele passe por um processo de fogo, de provação, para queimar todas as cinzas, as fuligens, as sujeiras. Não é cristão perfeito, irmãos, que não seja provado. E no final dos tempos, como pregamos quarta-feira, nós passaremos, nossas obras passarão pelo fogo, para serem provadas ou não. Então esse é o princípio, um fundamento da igreja militante. A consciência de que Deus conhece todos o nosso ser, toda a nossa vida. Vamos para o terceiro fundamento? Até aqui tudo bem, meus irmãos? Versículo 4. Observações de Deus. Será que Deus tem alguma observação de acordo com a nossa performance, irmãos?
Ou está tudo 100% diante de nós aí para Deus? Será que ele teria alguma observação? Não? Se ele chegasse aqui, olha, a igreja está muito bonita realmente, vocês souberam aproveitar as bênçãos de Deus, as minhas bênçãos para construir esse templo maravilhoso, tudo, bancos muito bem confortáveis. Mas será que ele teria alguma observação? O que vocês acham? Sim, né, meus irmãos? Com certeza. Como teve lá em Éfeso. A igreja, irmãos, militante, é a igreja que tem consciência da degradação do amor que atingimos no tempo da nossa conversão. Quando nós nos convertemos, nós chegamos ao ápice do amor pela obra de Deus, do reino de Deus, de Deus. Quando nós nos convertemos, nós despertamos com vontade de ouvir alguma coisa de Deus. Eu já contei a história para os irmãos da minha vida, da minha conversão. Eu todos os dias acordava antes das 6 horas para chegar na siderúrgica Barra Mansa às 7 em ponto. E o despertador, naquele tempo os relógios digitais você podia programar para despertar com música. E eu sempre colocava lá num programa sertanejo, onde eu gostava de música sertaneja. E aí despertava com aquele larilha lá do campo. Mas Deus me resgatou, me trouxe a sua presença. E Ele mesmo cuidou de que um dia daquele eu achasse lá uma rádio, que todos os dias de 5h30 às 6, um pastor pregava a palavra. E mudei a sintonia para aquela rádio. E acordava com uma mensagem de um pastor, infelizmente não me lembro qual denominação. Sei que era da Vila Valqueire, no Rio de Janeiro. A Nilda lembra disso. Então, irmãos, é o primeiro amor que todos nós temos. E olha o que Deus observou em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que, o que, meus irmãos? Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou, deixou para lá. Não quero mais isso. Então, meus irmãos, eu proponho aqui essa ideia número 3. Uma igreja que tenha consciência da degradação do amor que atingimos, ou que ela atingiu, em nossa conversão a Jesus. Degradação é de degrau a degrau abaixo. É assim, meus irmãos, não precisamos negar, porque é uma realidade na vida da igreja. O inimigo, o ladrão de alegrias e do amor de Deus, ele trabalha diretamente para diminuir o amor de Deus do crente. E para que nós sejamos uma igreja militante, irmãos, nós precisamos reagir a isso. Nós não podemos ter isso como cultura geral e ficar quietos. E qual é a reação? Deus nos dá a reação. Não sei se o Marcelo conseguiu os textos. Eu vou alguns textos para mostrar as reações que a igreja militante precisa, para que nós possamos caminhar. O primeiro texto de João 2, no seu versículo número 5, depois 4:12 e 5:2, diz-nos lá: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o que, meus irmãos? Aperfeiçoado o que? O amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Qual é a condição para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós, segundo essa palavra de Deus? Que nós guardemos a sua palavra. Faz sentido, irmãos? Segundo texto, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós o quê?
aperfeiçoado, irmãos. Qual é a condição para que o Deus permaneça em nós e o amor dele seja aperfeiçoado em nós? Que nós, nesse caso, cumpramos aquele mandamento que Jesus disse ser o maior. Veja lá novamente o versículo número 12 do capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. É o amor fraternal, mútuo. Nós amamos todos os irmãos dessa igreja, irmãos? Ou nós andamos por aí colocando e reclamando defeitos uns dos outros? Vou repetir para que você reflita, irmão querido, participante da igreja militante. Você tem amado os seus irmãos em qualquer circunstância? Ou tem alguns momentos que você anda reclamando de alguns irmãos aí que não está servindo você como você gostaria que fosse? Sabe, irmãos, é uma tônica na igreja nós reclamarmos uns dos outros. Ah, o fulano de tal, o pastor está lá pregando, mas ele não prega sobre isso. Ou o professor da escola bíblica não fez isso na classe, não veio na aula. E às vezes nem procuramos saber por que é que ele não veio. Então isso não é amar uns aos outros não, irmãos. E quando nós não estamos fazendo assim, a Bíblia diz que o amor de Deus, que Deus não está em nós. Faz sentido o texto, irmãos? Claro que faz. Então isso é forma de reagir à degradação do primeiro amor. Continuando, irmãos, versículo seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos, irmãos. A prática dos mandamentos de Deus, é a reação da natural degradação do primeiro amor que a igreja chegou, irmãos, e nós vamos caindo. Quarto fundamento de uma igreja militante. Pode ler junto para mim, irmãos? Uma igreja uma igreja que reconheça que as exortações de Deus, ou os chicotes de Deus, é o quê? Uma prova do seu amor por ela. Os irmãos concordam com essa afirmação, irmãos? Amém, eu também concordo. A igreja militante reconhece isso, irmãos. Que as exortações de Deus são provas do seu amor por ela. Uma igreja que reconhece que quando Deus nos corrige, não é mal para nós, mas é bem, nós vamos então estar andando, militando de forma corrente. Lá em Êxodo, irmãos, quando a nação de Israel, quando aquela congregação de Deus caminhava para Canaã, eles começaram a reclamar das condições que eles estavam passando no deserto. Eles diziam que lá no Egito, mesmo sofrendo a escravidão física, eles tinham fartura de carne nas panelas, pepinos, cebolas e tudo ali em fartura. E no deserto, eles só tinham lá o maná de Deus pela manhã para o dia todo. E muitas vezes não tinha água, e começaram então a lastimar na sua militância rumo a Canaã. Eu comparo esse texto, irmãos, perfeitamente conosco. Outrora, na nossa escravidão, nós éramos escravos de quem, irmãos? Do Egito? Do pecado, do diabo. E lá muitas vezes nós julgávamos viver numa fartura de muitas coisas. Não vou citar aqui.
E às vezes passa lá no íntimo do coração, daquele que hoje se libertou da escravidão do diabo para se tornar servo de Deus. Em alguns momentos de dificuldade que passamos a nossa militância, pode o diabo colocar na nossa mente: mas lá quando eu estava no passado não era assim, era melhor. Eu não tinha essas preocupações. Não é nada diferente lá, irmãos. E sabe o que é que Deus respondeu para aquela nação? Aquelas pessoas investiam contra os seus líderes, os pastores que foram chamados para pastoreá-los até Canaã, Moisés e Arão. E aquelas pessoas fustigavam-os por causa daquela peregrinação penosa, ou aquela situação que eles julgavam menos confortável do que no passado. E Deus respondeu para aquelas pessoas. Marcelo projeta para mim o texto. Olha o que Deus respondeu para aquelas pessoas. Eu quero ler só o final do versículo aí para nós. Prosseguiu Moisés. Os irmãos localizou lá para baixo lá. Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Moisés diz assim, uma pergunta para aquele povo: pois quem somos nós, ou seja, eu e Arão, para que vocês reclamem de nós, com referência ao que Deus determinou que vocês passassem? Entendemos, irmãos? E lá diz assim: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, irmãos queridos, igreja amada, igreja militante, para que nós continuemos com a nossa militância sendo aprovada com sucesso, nós precisamos ter esse sentimento. O dia que Deus corrigir ao irmão, usando alguém que use a palavra de Deus para corrigi-lo, não se revolte contra ele. Você não está brigando contra ele. Você está brigando contra quem, irmãos? Contra Deus, pode falar. Porque foi Deus que chamou aquela pessoa para te falar aquilo que você precisava ouvir para ser uma igreja militante rumo a triunfante. Tem outro texto, Marcelo? Acho que não, né? Sim. Hebreus 13, 17. Vamos para o Novo Testamento sobre isso. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por que nós devemos submeter aos líderes para os quais Deus nos chamou, para o qual você admitiu para ser o seu líder espiritual? Por que é que nós devemos obedecer a esses líderes? A resposta está lá, olhe para o texto. Pois eles velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja o seu pastor, o seu professor de EBD, que em algum momento usou uma palavra de Deus para exortá-lo, para dizer, não diretamente a você, mas dizer uma palavra que se encaixa com o seu pecado. E você logo vem na cabeça: o pastor falou isso para mim, o professor falou isso para mim. Ele pregou lá sobre, por exemplo, o dízimo, que é pecado. Nós sabemos que não dizimar é pecado. E o pastor pregou, e naquele mês eu não entreguei o dízimo. Aí, o pastor falou isso comigo. Não, irmãos, não façam isso. O pastor não sabe quem dizimou, quem não dizimou. Deus sabe. Mais claramente. Vamos para o quinto e último. É fundamento da igreja militante. Juntos vamos ler? Uma igreja que se oponha a todo tipo de assédio à carne.
Nós concordamos que o nosso homem carnal, que ainda está em nós, os restílios de Adão, é assediado para o pecado? Concordamos? Amém, meus irmãos? Com certeza. A igreja militante precisa resistir a esses assédios. O versículo número 6 nos diz isso. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aquela igreja de Éfeso vivia o tempo em que os nicolaítas, uma seita que ajuntava muitas pessoas, ela estava exercendo uma influência muito grande sobre a igreja militante de Éfeso. Qual era a principal doutrina dos nicolaítas? Possivelmente seguidores de Balaão. Eu não vou estender aqui sobre nicolaítas, porque senão seria muito tempo, mas possivelmente é dentro daquele padrão de Balaão, dos seguidores de Balaão, que eram dados à licenciosidade, ou vamos dizer assim, a liberalidade, principalmente na parte sensual. Ou seja, aquele povo pregava que o corpo é uma matéria imunda, que pode continuar nas suas imundícies, porque o importante é que a alma esteja justificada. Isso quer dizer que poderiam praticar tudo aquilo que viesse na cabeça deles. Então isso é um resumo sintetizado dos nicolaítas. Ou seja, as investidas, as tentações que eles sofriam da carne, poderiam conviver com aquilo sem nenhum constrangimento, sem nenhum embaraço. Irmãos queridos, isso não parou nos nicolaítas, não. Isso está evoluindo para o mundo. Os nicolaítas, licenciosos, principalmente na parte sensual, estão cada vez mais bem preparados para investir sobre a igreja de Jesus, para levá-la à licenciosidade, às práticas daquilo que é abominável aos olhos do Senhor, e sempre será. Naquele tempo, irmãos, esses cultos, existiam até cultos com prostitutas cultuais, onde os líderes poderiam ali, sem problema nenhum, praticar sexo ilícito com elas. Uma das vertentes dessa. As pessoas não tinham nenhuma preocupação em se portarem esteticamente como um cristão, fazendo a diferença no mundo. E eu pergunto aos irmãos, isso encerrou lá nos nicolaítas, irmãos? Não, não encerrou. As portas da igreja, nós temos ali um verdadeiro, digamos assim, exposição de atos nicolaítas, prontinho para entrar para dentro da nossa igreja e nos levar à falsa ideia de que isso não tem nada a ver. Mentira do diabo, irmãos. O crente, nós precisamos estar no templo do Deus Todo-Poderoso com toda a reverência que esse Deus existe ou exige. Diante de Deus nós nos prostramos, irmãos, nós nos prostramos, porque não temos jeito de afundar mais diante das nossas misérias e da santidade de Deus. E o povo de Deus, as igrejas militantes, não andam se prostrando diante de Deus, não, irmãos. É como se hoje estivéssemos aí querendo construir uma torre de Babel para vou subir, para ser igual a Deus.
nós temos visto, irmãos. E eu digo com tristeza, não estou falando de igreja nenhuma, estou falando para a minha igreja, aquilo que eu recebo de Deus e tenho a obrigação de passar para os irmãos. Que se olhar de fora à distância, nós não sabemos se é uma igreja ou se é uma boate. É o tempo das lives. Dê um passeio nas lives aí e observa, irmãos, o tipo de culto que está supostamente preparando a Deus, ou oferecendo a Deus. Eu estava vendo aí um ensino a crianças, mas como um verdadeiro grito de carnaval. No meu tempo, quando era mais jovem, era grito de carnaval, ou seja, um salão cheio, onde as pessoas pulavam alucinadamente, com roupas bem sensuais, naquilo ali. Os irmãos conhecem isso. E muitos dos nossos cultos, irmãos, ou, entre aspas, cultos, tem sido uma libertinagem. Moças bem dotadas de corpo, as melhores, mais bem dotadas, me permito aqui, estou falando para a minha igreja, e para você que me ouve, são escolhidas a dedo, para se contorcerem à frente de uma plateia, dizendo estar transmitindo mensagens por gestos. Por que tem que ser com corpo, irmãos? Nós não somos mudos. Nós temos alguém que fale, que pregue. Por que a mensagem tem que ser transmitida através de contorcionismo sensual? Aonde existe uma plateia de homens que tem coisas ainda de Adão dentro de nós. E que regala os olhos voraz de sensualidade. É isso, irmãos, que Deus está dizendo aqui. Não sou eu, tá? Ouvintes queridos, pessoas que contestam essa minha postura. Eu sou um pastor isolado nessa região, porque a minha mensagem não cabe mais em muitas igrejas. Não estou chorando por isso. Eu me alegro em sofrer pelo evangelho, irmãos. Me alegro. E posso sofrer mais, estou aí para isso. O versículo 6 diz exatamente isso. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Então essas obras nicolaítas, que a igreja está assimilando para dentro de si, é odiada por Deus, irmãos. Assim diz a palavra. Amém, meus irmãos? É isso. E sabe, irmãos, por isso a nossa igreja talvez não esteja tão cheia, porque nós não temos esse atrativo aqui. O atrativo que a Monte Moriá oferece aos homens é a cruz, para que em Cristo eles lá morram o velho homem, para dar espaço a uma nova criatura, para constituir uma igreja militante, que não terá surpresa, para ser uma igreja triunfante. Porque será? Porque ela cumpriu os mandamentos de Deus, ela amou a Deus, ela honrou a Deus, ela se manteve firme, ela resistiu, ela se opôs a todo tipo de assédio à carne. Irmãos, eu como pastor, como líder dessa igreja, eu não tenho autoridade de Deus de alargar as portas da igreja, para que os costumes da carne entre para os nossos cultos, irmãos. Por isso o nosso culto há 22 anos, graças ao nosso Deus, apesar de nós, é um culto de reverência ao Senhor. É um culto aonde o pregador não precisa falar, que os irmãos, quando vão ler a palavra, já se colocam em pé, em reverência a Deus. É um culto onde nós limpamos nossos pés ao adentrar no lugar onde Deus santificou, para colocar aqui o seu nome, irmãos. O seu nome. Isso aqui é um lugar santificado por Deus, para colocar aqui o seu nome. E eu não tenho o direito de sujar esse lugar santificado por Deus com os costumes das coisas do mundo. A igreja que alarga as suas portas por si mesmo, com certeza vai enganar as pessoas
quando elas encontrarem a porta estreita dos céus, que não vão se alargar para aqueles que praticaram as obras que Deus odeia aqui no mundo. Amém, meus irmãos? Esses são os fundamentos da igreja militante. Estão todos aqui nesses 7 versículos do capítulo 2 de Apocalipse. Ore por isso, irmãos. Veja isso. Marcelo, rapidamente os textos aí, irmãos. Nós precisamos resistir a todas essas pressões do mundo, para que a igreja não inclua as abominações carnais no seu próprio culto, irmãos. É isso que o diabo quer. Que ao invés de nós adorarmos a Deus aqui em santidade e reverência, nós façamos da nossa casa uma casa de show, de divertimentos, aonde os crentes vêm assistir ao culto e não vêm participar, oferecer ao Senhor. Culto é lugar de oferta, irmãos. Culto é lugar de oferta, não é lugar de participação. Crente não assiste culto. Mude a sua... eu tenho lido na internet o irmão falando, estou assistindo. Coloque lá, estou participando. Nós não estamos assistindo o culto, nós estamos participando. Nós estamos de acordo com isso, irmãos? Ou é chatice do pastor? Não, não é não, é verdade. Um minutinho, Marrosa, então tira ou corta, tá? Vamos lá, Marcelo. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías. Não continueis a trazer ofertas vãs. Irmãos, ofertas vãs é culto mal prestado ao Senhor. É aquilo que nós fazemos por obrigação. É coisas que eu pratico na minha carne, pensando que estou praticando para Deus. Nós não temos que atrair nossas crianças, irmãos, para divertimentos na nossa igreja. Nós temos que atraí-lo para a mensagem da cruz. É uma luta que todo pai tem e precisa enfrentar isso. E nós estamos vendo aí uma série de ofertas para nossas crianças participarem desses cultinhos. Uma palavra maldita, não há cultinho, irmãos, há culto infantil. O cultinho das crianças, não é cultinho. Culto é algo tremendo, onde Deus vai falar aos seus súditos. Então Isaías diz, não continueis trazer ofertas vãs. O incenso para mim, a abominação e também as festas. As igrejas se tornou hoje um palco de festas, irmãos. Existem mais eventos do que atos de adoração. Estou falando para a minha igreja. Não estou citando o nome de igreja nenhuma. Aqui não é lugar de festa, irmãos. Aqui é lugar de adoração, de oferta, de sacrifício, de louvor, de adoração. Não adianta trazer isso, festa, lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Por quê? Deus diz, eu não posso suportar iniquidade associada ao quê, meus irmãos? Ao ajuntamento solene. Qual é o ajuntamento solene? O que é solene? É solenidade absoluta, irmãos. É reverência total. Como se você se aproxima de uma extrema autoridade. Você não chega ali pulando e se esperneando. Você chega de forma temente. Então isso é solenidade. O nosso Deus é o mais solene de todas as coisas do mundo, irmãos, do universo. E Ele não suporta ofertas, cultos, entre aspas, misturados, diz lá o texto, ao ajuntamento solene. Nós estamos num ajuntamento solene, onde nós cantamos em congregação, onde nós oramos, alguém orou e nós participamos no Espírito, e agora alguém prega, e eu silenciosamente recebo a palavra, porque é Deus falando, na voz do pastor Celso. Então, irmãos queridos, portanto, os que estão na carne, o que acontece? Não podem agradar a Deus. Está lendo o texto, irmãos? Romanos 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Assim diz o Senhor. Deus, obrigado, Pai, por nos fazer uma igreja militante. Nós nos sentimos honrados por isso, Senhor. Nós nos sentimos constrangidos e trêmulos diante de tamanha responsabilidade. Que o Senhor, por misericórdia, abençoe esta igreja, para que ela esteja fundamentada nos princípios de uma igreja militante, ditos pela tua palavra, para que nós possamos então caminhar para uma igreja triunfante, que será glorificada contigo nos céus. Que o Senhor seja honrado e glorificado por tudo que o teu povo prestou a ti nesta manhã, Senhor. E que essa palavra marque nossos corações para propostas de cada vez mais saber que o Senhor conhece as nossas obras. Oramos por isso, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.